E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre uma nova série da MGM Plus chamada Beacon 23, ou Farol 23, se ela for ter o mesmo nome do livro. Que também eu acho que está aproveitando bastante a história do Silo, porque é do mesmo autor. Então, meio que vem assim naquele negócio de, uma série fez sucesso desse mesmo ator, né, o Hugh Howey, e que realmente na Apple TV fez bastante sucesso. No caso dessa série aqui, ela primeiro começou a ser produzida, depois ela foi cancelada e aí a MGM resgatou ela para fazer essa série. Já tem as 2 primeiras temporadas confirmadas, então realmente a MGM está apostando bastante nisso. Mas tem algumas coisinhas que eu vou falar para vocês do que eu gostei, do que eu não gostei, para ver se vocês valem a pena conferir. É uma ficção científica, assim, de suspense, nesse sentido parecido com o Silo, mas não chega a empolgar tanto esse episódio piloto. No momento a gente tem 2 episódios. A história basicamente é um farol no espaço, em que tem um rapaz lá dentro, em que eles estavam coletando pedras, que são minerais e que alguma coisa aconteceu lá dentro. Vai chegar uma moça, que é interpretada pela Lena Headey, que fazia a Cersei em Game of Thrones. Então, nesse aspecto, a gente tem um ponto super positivo, assim, que o elenco é bem legal. E a história começa a partir da relação entre os dois ali, para descobrir o que aqueles minerais fariam e qual é o segredo deles, como é que eles estão influenciando na vida daquelas pessoas. O grande ponto legal, assim, é que é uma boa produção, principalmente na parte interna do farol, mas na parte externa, quando a gente tem as animações ali, não parece tão realista, assim, meio que dá um certo desconforto no começo, mas não aparece tantas as coisas de fora, né? Muito centrada na parte de dentro, típico mesmo de produção de ficção científica, em que tu tem um local, um ambiente totalmente controlado. Então a produção é boa, os atores são boas, a história, né, o autor original do livro também consegue fazer uma boa história, mas o primeiro episódio, assim, ele teve algumas coisas que não empolgaram tanto. Por exemplo, o final do episódio termina exatamente como começou, né? Chegam pessoas, então a gente já imagina que aquilo ali é um farol, então vai estar sempre chegando pessoas diferentes para acrescentar um tipo de tensão. É uma obra focada bastante em quem é fã de ficção científica e que vai gostar bastante. Mas aquele público mais geral, que não curte tanto ficção científica, que não é tão fã, talvez tenha uma certa dificuldade de se completar nessa história, de conseguir fazer com que a história fique super interessante, porque a tensão que vai acontecendo entre os dois personagens nesse primeiro episódio, ali mais as inteligências artificiais, elas não são suficientes para fazer com que a gente fique ansioso para o próximo episódio. Mas talvez aconteça como em Silo, né, que o primeiro episódio, o segundo, o terceiro episódios vão tendo uma crescente. Isso foi a introdução, e às vezes isso é uma escolha muito de direção, né, de quem consegue fazer aquelas escolhas iniciais para os momentos de tensão. Temos poucos momentos de tensão, alguns deles são bons, e outros são poucos nem tão fortes assim, simplesmente vai ser para ser uma passagem de tempo. Eu sou o Júlio Colbert, se você está aqui pela primeira vez, não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Mas ela tem um potencial realmente bom, porque esse ambiente espacial permite com que se possa viajar em diversas fantasias diferentes. A questão desse negócio do mineral também, de ter alguns poderes ali que vai fazer com que as pessoas tenham algumas alucinações, isso mostra, né, direto no trailer e no personagem do início. Essas coisas elas podem evoluir bastante de uma forma positiva, mas vai ter que ser muito bem trabalhado para a gente saber quais são os mistérios, quem é que está no comando, o que querem fazer com aquele mineral ali. Mas nesse primeiro episódio aí foi passando tudo isso um pouquinho devagar assim para o meu gosto, mas nada também que vá atrapalhar. Eu daria uma nota 6, 6,5 para esse piloto e acho que pode melhorar. Eu vou assistir hoje já o segundo episódio para ver se vai valer realmente a pena continuar assistindo toda semana ou se realmente é aquela série assim que promete bastante. Eu estava bem ansioso, né, para ver essa história, justamente, né, porque tem a ver com o autor do Silo, que é uma produção super boa da Apple TV, mas até aqui ela não chegou no mesmo nível. E aí também a gente tem uma questão de carisma dos personagens, né? Talvez aqui o elenco, apesar de ser bom, não é ainda do mesmo nível do elenco do Silo, mas vamos ver assim se vai empolgar no restante da história. Algo que me chamou a atenção também em relação às semelhanças entre o Silo, né, da gente ter um local específico que as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo com o todo, existem outras pessoas no lado de fora
que tem a ver, que tem mais informações, então tem diversos paralelos com o Silo e me fazem acreditar que talvez essa história possa ir melhorando no decorrer da série. Então é por isso que eu estou tentando ainda assistir esse segundo episódio para ver se realmente ela vai engrenar e vai fazer aquele crescimento que a gente viu em Silo, que valeu realmente muito a pena. Para quem está órfão de Silo, realmente é uma história assim que tem diversas semelhanças, e se eles conseguirem adaptar bem, e talvez possa ter sido isso, né, a questão de regravar, de troca de uma produtora, vai para outra, possa ter perdido um pouquinho de qualidade. Então, a grande questão é saber que tipo de suspense vai acontecer naquilo ali, e uma coisa positiva que teve também nesse primeiro episódio é que a gente não sabe quem é o vilão, quem são os mocinhos, então tá tudo muito nublado ainda, tá tudo muito escondido. Nesse aspecto, é bem interessante, que faz com que a gente queira saber o que vai acontecer na história. O que está faltando assim é um pouco realmente mais de tensão entre os personagens, e talvez com a entrada desses personagens novos que chegaram no decorrer do episódio possa fazer com que a gente descubra também quem são as pessoas que sumiram, quem são as pessoas que estavam naquele farol que deu problema ali no espaço. Não vou ser leviano aqui dizendo não assistam, porque pode ser que ela melhore bastante. Então deem uma conferida lá para ver se vocês gostam. Discordem comigo aqui, eu achei bem morno esse primeiro episódio. Vamos ver se vai melhorar no episódio número 2. Caso melhore bastante, daí eu já faço um vídeo logo na sequência para mostrar para vocês o que eu achei. Se eu não gostar, não vou voltar a falar sobre essa série, e aí a gente vai conversando sobre novas séries. Comentem aqui embaixo o que vocês quiserem. Um abraço e até o próximo vídeo.